começar nossa celebração, abra sua Bíblia no Salmo de número 122. Salmo 122. Vamos ler do verso 1 até o 4. Salmo 122. Salmo 122 diz assim: Salmista Davi: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Amém? O salmista diz aqui que ele está alegre em ir à casa do Senhor adorar junto com seus irmãos, porque ele diz lá que para essa casa sobem as tribos, todos aqueles fazem parte do povo de Deus, sobem para adorar o nome do Senhor, para renderem graças ao Senhor. É por isso que nós estamos aqui hoje pela manhã. Amém? Apesar de poucos, mas estamos aqui alegres, contentes. Ainda alguns irmãos estão chegando e nós vamos adorar juntos para louvarmos e bendizermos o nome de Jesus. Fique em pé aí onde você está. Nós vamos orar e depois nós cantaremos louvores ao nome do nosso Deus. Senhor, nós queremos com alegria expressar o nosso louvor e a nossa gratidão através dos cânticos que nós iremos cantar agora. Mova, Senhor, os nossos lábios, o nosso coração, a nossa intenção, a nossa mente, que esteja todo o nosso corpo envolvido na adoração ao Senhor, porque o Senhor é digno de receber o louvor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Vamos adorar ao Senhor nessa manhã linda que o Senhor fez. Amém? Vamos adorá-lo. Chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, unificado, reunificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem diz e quem tu és? O profeta, o agitador qualquer. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus,
ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem diz de quem tu és? O profeta, o agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha e na rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Só a igreja, tu és o Cristo, tu és o Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Aleluia. Glória a Deus. E nós permanecemos firmes na promessa do Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz. Firme nas promessas de Jesus, firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Só a igreja firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Aleluia. Amém. Você pode assentar um instante. Queria fazer algumas comunicações. Primeiro que nós devemos continuar orando pelos nossos adolescentes, nossos pastores que estão lá no retiro de adolescentes. Devemos orar por eles. Nosso retiro lá, que se Deus quiser, será uma bênção para a vida deles. Lembrar a irmã Thelma. Onde é que está a irmã Thelma? Faz o sinalzinho aí. A irmã Thelma pede para lembrar que quarta-feira tem culto normal, quarta-feira à tarde, tá bom? Então quarta-feira não é quarta-feira de cinza, quarta-feira de vitória, né? Quarta-feira da vitória, certo? Então, eu vou lembrar também do aniversário da igreja, irmãos. Dia 28 de março, o 20º aniversário da IEBV, presença do Fernandinho, do Cláudio Duarte. No dia 28 de março, lá na Arena Vitória, o antigo Álvares Cabral, tá bom? Às 19h45, tá bom? É bom que você chegue antes, um pouco antes, para você não ser atropelado lá pela multidão, tá bom? Então chegue um pouquinho antes para você ocupar o seu espaço, o seu lugar lá. Dia 28 de março, aniversário, 20º aniversário de nossa igreja. Devemos orar também pelo pastor Brito, a irmã Marione, que ainda estão em férias, né, ainda estão viajando. Devemos orar pela vida deles, pelo retorno deles em paz. Nós vamos ter um momento de oração agora, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, na carta de Tiago. Carta de Tiago. Nós vamos ter um momento de oração. Capítulo 5. Nós vamos fazer diferente hoje. Não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, não. Você vai orar aí aonde você está e a gente vai fazer aqui um barulho santo, assim, uma baguncinha santa. Não tem problema, não. Você vai orar aí com a pessoa que está do seu lado, em duplas, em trios, tá bom? Vocês escolham uma pessoa do grupo para orar pelos pedidos que serão colocados, tá bom? Tiago capítulo 5, verso 16, diz assim, Tiago: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Você acredita nisso? Você acredita que realmente, quando nós oramos uns pelos outros, a cura se manifesta entre nós? Você acredita que muito pode, na sua eficácia, a oração do justo? É isso que a Bíblia está falando. E nós devemos acreditar nisso. Então, aí aonde você está, você pode pegar uma pessoa, pode ser dupla, pode ser trio. Vocês compartilhem os pedidos que vocês vão fazer aí no seu grupo e escolham uma pessoa, apenas uma pessoa, para orar pelos pedidos que foram feitos. Amém? Você pode se levantar, se quiser mexer as cadeiras aí, pode mexer, não tem problema não. Importante é nós vivermos essa mutualidade da igreja. Orai uns pelos outros.
Senhor Jesus, nós estamos aqui como igreja do Senhor, reunidos em Teu nome. Nós louvamos e exaltamos a Tua majestade, Senhor. Bendito seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. É a Tua igreja agora, Pai, que está aqui clamando, intercedendo uns pelos outros, em cumprimento à Tua palavra, que diz: compartilhem as vossas culpas e orem uns pelos outros. Nós estamos aqui, Senhor, em cumprimento a essa palavra, nessa intercessão, crendo mesmo que o Senhor já ouviu nos céus, crendo que o Senhor já está entrando com a providência. Existem pessoas aqui, Senhor, com pedidos que trazem diante do Senhor há anos, mas que ainda confiam, que ainda perseveram, porque sabem que a resposta virá no Teu tempo. Deus, em nome de Jesus, mova no coração dessas pessoas uma perseverança tal que elas nunca desistam de clamar. Senhor, em nome de Jesus, existem pessoas enfermas clamando. Nós te pedimos que o Teu Espírito que cura venha sobre essa pessoa e traga cura sobre ela, Senhor. Que o Senhor mesmo repreenda a enfermidade e declare, Senhor, a Tua saúde, a Tua vida sobre o corpo dessa pessoa. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar nas Tuas mãos, diante do Teu altar, todos esses pedidos que foram feitos nesses grupos. Que o Senhor leve, Senhor, e que o Senhor responda segundo a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós confiamos no Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam na própria força. Nós faremos menção do nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós já Te louvamos pelas respostas que virão. Nós já Te exaltamos, porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Bendito e exaltado seja o nome de Cristo Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Nós vamos recolher agora os nossos dízimos e ofertas, pedir aos irmãos que vão nos ajudar nos dízimos e ofertas que venham aqui, por favor. E eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 9, 7, é um texto muito conhecido. Nós vamos ler esse texto, vamos orar e depois nós iremos consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas. Diz lá, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Por quê? Porque Deus ama a quem dá com alegria. Repita isso: Deus ama ao quem dá com alegria. Amém? Você vai poder fazer isso agora. Vai poder contribuir com alegria, sabendo que esses recursos são utilizados para a propagação do Evangelho nessa cidade. E nós vamos orar por isso, para que o Senhor mesmo multiplique todos esses recursos. Vou pedir ao irmão Júlio, que está aqui, para que ore a Deus agora. Pai Santo, nós estamos na Tua casa. Obrigado por essa manhã, porque a Tua misericórdia se renovou de novo para nós. Obrigado porque, Senhor Deus, não é pelo nosso merecimento, mas o Teu amor e o Teu cuidado que nós estamos aqui. E é em prova do Teu amor, daquilo que o Senhor já fez e ainda fará, que nós queremos entregar nossos dízimos e ofertas. Que eles possam ser, Deus, utilizados para a Tua obra, para o Teu crescimento e para a Sua honra, única e exclusivamente. Por isso nos guarda, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.
Vamos nos colocar em pé e vamos continuar adorando ao Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui.
a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. O Senhor me tocar. O Senhor me tocar. Aleluia. O Senhor está neste lugar. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é mais que esperamos. E para sempre Ele será Deus. Nós vamos aprender uma canção nessa manhã que fala sobre isso. Tu andaste sobre as águas, acalmando o bravo mar, dando ordem às montanhas, mostrando como orar. Recebeste pecadores e o cego pôde ver. Corações tu restauraste, deste vida ao que lhe morreu. Perdão que não tem fim, das promessas sempre lembrarás. Maravilhoso, mais que esperamos, pra sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso. Com autoridade falas, libertando o pecador, e os nossos pés lavaste, sendo Deus que se humilhou. Carregaste a nossa culpa, teu olhar nos alcançou. Com misericórdia e graça, o caminho é o amor. Perdão
grandioso Deus tu és. Tão grandioso. Tão grandioso Deus, tão incrível Deus, tão glorioso Deus, maravilhoso, tão grandioso Deus, tão incrível Deus, tão glorioso Deus tu és. Maravilhoso, mais que esperamos, para sempre és Deus, suficiente Deus, maravilhoso. E esse Deus é o nosso protetor, o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Amém? Eu fico maravilhada com Deus. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele vai ministrando na minha vida. E mais eu vou percebendo que eu preciso do Senhor todos os dias. E que eu não posso viver longe dEle, porque Ele é tudo que eu tenho. A ti bendirei pra sempre. Adore ao Senhor nessa manhã. Em ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem.
obrigado porque o nosso socorro vem do Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós, e nós sentimos a Tua presença nitidamente neste lugar, nesta manhã. Fale aos nossos corações, continue a falar aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Bom, pode assentar. Tem uma comunicação ainda. Os irmãos do Retiro de Casais estão lá fora fazendo inscrições para todos aqueles que desejarem participar do encontro de casais, ok? Então os irmãos estão lá fora fazendo inscrição, corra lá, faça a sua inscrição. Geralmente essas inscrições costumam terminar rápido. E a irmã Regina Coimbra pede orações pelo seu esposo, que está na UTI, lá na Unimed Vitória, né? Vamos orar pelo esposo da irmã Regina Coimbra? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos interceder como igreja do Senhor pelo esposo da irmã Regina Coimbra. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Aquilo que nem os médicos sabem ainda, o Senhor já conhece. Que nós te pedimos como igreja do Senhor é que o Senhor coloque a tua mão poderosa sobre ele e que o Senhor restaure completamente a sua saúde. Que ele volte, Senhor, para a sua casa são, em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu estava na classe escola bíblica agora, na classe do irmão Elton, e um pouco daquilo que nós conversamos lá, irmão, é o que eu já tinha preparado para falar hoje. Um pouco. Existem algumas mensagens que a gente, como pregador, assim, vamos dizer, a gente tem uma briga santa com Deus para não pregar, não é nem para pregar, para não pregar. Tem algumas mensagens assim que a gente fala, Senhor, acho que deveria ser o pastor Brito para pregar isso aí, manda ele, ou então coloca um outro pastor vindo dos Estados Unidos ou da Holanda para pregar esse negócio. Mas existem mensagens que Deus dá para a gente assim, que o Senhor dá para nós e não tem jeito de não pregar, assim, correndo o risco das retaliações do divino, o profeta, Deus deu, tem que ir lá e falar, não tem jeito, então eu vou ter que falar, irmãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. O tema que eu tenho aqui também não é muito bom da mensagem. Se eu fosse dar um nome para essa mensagem, seria um tema não muito atrativo para hoje. O tema, se eu fosse dar um tema, seria quando a igreja se demoniza. E Apocalipse capítulo 2 demonstra isso para a gente. Quando a igreja está já se pervertendo, já está tendo influências diabólicas sobre ela. E aí, Apocalipse capítulo 2 fala de igrejas. Igrejas que começaram bem, começaram lá com os apóstolos, Pedro, Tiago, Paulo, João, começaram bem ali, nos seus propósitos de propagação do reino, de amar uns aos outros e tal, e ao longo dos anos, essa igreja se perverteu. Leia depois em casa a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver. Não existe ali nenhuma exortação assim à igreja, a nenhum problema na igreja. Essa carta de Efésios, Paulo escreveu provavelmente entre o ano 60, o ano 62. Mas depois, em Apocalipse, 30 anos depois, você vê Jesus falando algo terrível contra essa igreja. Ou seja, uma igreja que nasceu há 30 anos, agora já estava completamente fora do propósito de Deus. Assim como ela, todas essas, ou
quase todas essas igrejas da Ásia Menor, para quem Jesus mandou que João escrevesse. Eu queria que você me acompanhasse aqui. Vou pedir também licença aos professores de homilética. Hoje eu não vou fazer uma mensagem expositiva, não, vai ser mais temática mesmo, mas é aquilo que Deus mandou. Apocalipse capítulo 2, versículos 3 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: e tens perseverança, é a carta de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Aí Jesus diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te, volta, pratica as primeiras obras, senão, diz Jesus, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, vou tirar a luz daí, caso não te arrependas. É o que Jesus está falando para essa igreja. Agora, versos 8 e verso 9, a igreja de Esmirna, Apocalipse 2, versículos 8 e 9. Ao anjo da igreja de Esmirna, em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes são sinagoga de Satanás. Vocês dizem que são igreja de Jesus, na verdade, vocês são sinagoga de Satanás. Agora o versículo 13 e versículo 16, a carta à igreja de Pérgamo. Conheço o lugar em que habitas. Onde está o trono de quem? Trono de Satanás. Está falando para a igreja, irmão. E que conservas o meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, tendo todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Verso 19 até o 23, carta à igreja em Tiatira. Conheço as tuas obras, e a tua perseverança, e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Ela diz que passa revelação, ela diz que faz e acontece, mas não somente, vocês permitem que essa Jezabel não somente profetize, mas ela também ensine. E ela ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A essa mulher eu dei tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, vou colocar ela doente na cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Agora, capítulo 3, versos 1 e 2, carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque tenho achado íntegras as tuas mãos na presença
do meu Deus. Ainda, capítulo 3, versos 15 até 17, por último, diz assim: conheço as cartas à igreja de Laodiceia, conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico, estou abastado, tenho muita coisa, eu tenho muitas possibilidades, tenho dinheiro, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. As instituições, irmãos, até mesmo as igrejas, elas podem começar com propósitos maravilhosos e no curso do caminho se perverterem. Isso já aconteceu milhares e milhares de vezes na história da igreja, da humanidade, desde que Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja. Muitas igrejas se começaram com propósitos lindos do reino de Deus e ao longo no caminho, porque não vigiaram, se perverteram. O importante não é o que as instituições dizem de si mesmas. O importante não é nem o que elas parecem, o importante é o que elas realmente são. Não é a propaganda que elas fazem de si mesmas, não é o marketing que ela produz de si mesma. O importante é você olhar para ela e ver o que ela realmente é. E quando uma instituição ou qualquer outra coisa, qualquer igreja ou qualquer instituição vira um fim em si mesma, deixando de apontar para Cristo, deixando de apontar para Jesus, ela está dando um passo para se demonizar, para se perverter. Olha bem, veja a história da igreja, veja a história de Israel. A Arca da Aliança estava lá na tenda e simbolizava a presença de Deus. De repente, no curso da caminhada, a Arca da Aliança começou a ser adorada pelos israelitas. Eles começaram a adorar mais a arca do que aquele que simbolizava a presença na arca. E aí, Deus permitiu que a arca se perdesse no deserto. E o Indiana Jones está procurando ela até hoje. Pensem na cobra, na serpente que Moisés erigiu no deserto, que ele fez no deserto. Essa serpente de bronze, que os filhos de Israel olhavam para ela e eles eram curados. Lá em 2 Reis, capítulo 18, no verso 4, diz que os filhos de Israel começaram a sacrificar diante daquela cobra, daquela serpente de bronze, começaram a adorar a serpente de bronze, mais do que aquilo que ela simbolizava, porque lá em João capítulo 3, Jesus diz: assim como Moisés erigiu a serpente no deserto, assim o Messias vai ser também erigido. Ou seja, a serpente de bronze simbolizava o Messias, que seria morto na cruz do Calvário. E todos aqueles que olhassem para a cruz seriam salvos. Mas o povo começou a adorar a serpente. E aí Deus também permitiu que a serpente se perdesse no caminho. Pense no templo. O templo, que era lugar de adoração. O templo, que seria o lugar onde todo o povo de Deus iria para adorar ao Senhor, ao único Deus. De repente, quando Jesus chega no templo, na história de Israel, olha para aquele templo, para o pátio do templo e vê que aquele lugar virou um lugar de jogatinas e um lugar de negociatas. As pessoas estavam vendendo ali. Jesus teve que fazer um chicote, um azorrague e expulsar as pessoas dali, porque o templo se perdeu no propósito também. Pense na sinagoga, que nasceu lá no exílio, que era o lugar de ler as Escrituras, o lugar onde as Escrituras eram abertas e onde se ministrava as Escrituras e onde se ensinavam as Escrituras.
E a Bíblia relata por muitas vezes como essa sinagoga virou um lugar de politicagem. Pense também lá no Santo Sepulcro, lá em Jerusalém. Eu sei que alguns aqui já foram lá. Um lugar onde provavelmente, muito provavelmente, Jesus tenha sido sepultado. E dali ele ressuscitou para nunca mais morrer. Aquele lugar agora, irmãos, virou quase que um centro de idolatria. As pessoas vão lá e idolatram mais o lugar do que aquele que ficou ali e ressuscitou o terceiro dia. As coisas, elas podem começar com propósitos muito bons, mas elas podem se perverter e se demonizar ao longo do tempo. E aí, para a gente discernir quando uma igreja está se demonizando, em primeiro lugar, nós temos que observar o relacionamento de Jesus com a religião em Israel. Como Jesus se relacionou com a religião em Israel? Primeira coisa, Jesus não aceitou o mundo como o mundo era. Ele bateu em Israel e disse: está errado. Do jeito que está, não pode ficar. Primeiro, ele não aceitou a possessão demoníaca como modo de vida para ninguém. Ele olhou para o gadareno e falou: está possesso, vai ser liberto. Ele olhou para o rapaz que estava com epilepsia, olhou: tem demônio, vai ser liberto. Ele olhou para algumas pessoas que tinham algumas enfermidades, diz: não é enfermidade coisa nenhuma, tem demônio aí, vai ser liberto. Ele não aceitou possessão demoníaca como status para ninguém. Olha, a gente conhece bem a nossa igreja, não é? Aqui nós temos tradicionais e a gente tem o povo mais carismático. Não é verdade? É ou não é? Vamos ser sinceros. É ou não é? É, lógico que é. Nós temos aqueles que são mais tradicionais e os mais carismáticos. Graças a Deus. E os tradicionais, e eu me coloco entre um deles, a gente viveu a vida, a gente que nasceu na Igreja Batista, a gente viveu a vida preferindo que o possesso fique quietinho. Ele pode até estar possesso, mas se ele não fizer barulho no tempo, está tudo bem. Olha, irmão, você fica possesso, você está com demônio, mas não faz barulho, está tudo bem, pode entrar e sair com o seu demônio. Desde que você não faça barulho. Por outro lado, os mais carismáticos querem ver o show. Eles preferem o show. Ele quer ver o cara estribuchando. Não por causa do processo de libertação, é porque a pessoa vai ser liberta. Alguns por causa do show que vai ser dado. E o triste é que nessa dinâmica, pessoas entram e saem endemoniadas da igreja, porque ouvem de tudo dentro da igreja, mas não ouvem o Evangelho. Isso que é triste. Quantas pessoas entraram e saíram dessa igreja completamente possessas. E o interessante era ver ela estribuchando ali, mas liberta pelo poder do Evangelho. Na época da igreja primitiva, quando uma pessoa entrava possessa, imediatamente ela era reconhecida. Está possessa, vai ser liberta. Ela sai daqui hoje sem demônio nenhum. Jesus também, além de não aceitar a possessão demoníaca como status para ninguém, ele não aceitou a normalidade certinha dos religiosos judeus. Sabe? Aqueles que iam para a igreja todo arrumadinho, roupa nova, cheirosinho, perfumadinho, sorrindo, e tudo tranquilo, tudo engessadinho, os filhinhos, tudo na fileirinha, na carreirinha assim, entrando para a igreja, todo mundo bonitinho, sorrindo, a paz do Senhor, glória a Deus, entrando, e Jesus olhou: não está errado. Está errado por quê? Está errado porque isso aí é só fachada.
Está cheiroso por fora, mas está podre por dentro. Vieram para a igreja bonitinhos, bem arrumadinhos, bem cheirosinhos, mas quebraram o pau lá na casa deles antes de sair. Lá, por isso ele disse lá em Mateus capítulo 23, no verso 27, ele diz: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, mostram-se belos por fora, mas interiormente estão cheios de mortos e de imundície. Vocês estão podres por dentro. São como sepulcros caiados. Jesus não aceitou aquela normalidade certinha, e rejeitou aquilo, porque sabia que aquilo era só fachada. Só fachada. Jesus também, ele não aceitou a filosofia da Gabriela imposta pelos judeus. Conhece a filosofia da Gabriela? Aquela que cantava: eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Ele não aceitou, não. Aquela filosofia que diz: pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto. Jesus não aceitou isso, não. Jesus olhava para as pessoas e disse: pode mudar sim, tem jeito sim, seja quem for. Agora hoje, em algumas igrejas que estão se demonizando, pastores e líderes, e a igreja olha para as pessoas e lançam a sentença de morte: não tem jeito. Ah, isso é fulano, não tem jeito não. Ah, pastor, isso aí vai morrer desse jeito. Ih, pastor, o senhor está insistindo, já ouvi isso aqui. O senhor está insistindo com esse fulano, não tem jeito, pastor, isso aí. Caso perdido. Já ouvi isso aqui. Caso perdido nada. Para Deus não existe caso perdido. Certo? Eu era um caso perdido, irmão. E aos 21 anos de idade, o Senhor me fez cair num precipício, num carro a 160 km por hora. Eu caí, capotei 8 vezes, o carro pegou fogo, eu saí de lá e fui salvo, para a glória de Deus. Eu era um caso perdido. As pessoas que olhavam para mim aos 21 anos de idade diziam assim: não tem jeito. Caso perdido nada, para Deus tudo tem jeito. Jesus olhou e não aceitou isso. Quando a igreja aceita o mundo como o mundo é, alguma coisa diabólica está pervertendo a igreja. Nós somos chamados a sermos inconformadamente radicais. Não vos conformeis com este mundo. A igreja de Jesus hoje, infelizmente, ela não atrai o mundo. E a igreja não pode atrair o mundo imitando o mundo. A igreja atrai o mundo com a pregação do evangelho. Às vezes nós dizemos assim: ah, pastor, mas tem que fazer algumas coisas para agradar. Porque se a gente agradar, a gente atrai mais pessoas. Nós não atraímos o mundo imitando o mundo. Nós atraímos o mundo pregando o evangelho. Foi assim que a igreja chegou até aqui. A igreja não atraiu o mundo tentando imitar o mundo e fazendo coisas para agradar as pessoas. A igreja chegou até aqui porque pregou o evangelho de Jesus. Foi por isso que chegou. Porque se ela se misturasse, porque se ela tentasse fazer as coisas para agradar e para atrair as pessoas em nome de uma atração, ela nunca chegaria aqui. Nunca. Quando a gente olha o relacionamento de Jesus com a igreja de Israel, a gente observa também que Jesus não deixou que o amor deixasse de ser pregado e vivido. Ele não permitiu isso. Ele não permitiu que a igreja não vivesse pelo amor. Quando os líderes religiosos perguntaram ao Senhor qual era o grande mandamento, Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E ele acrescentou depois: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Quando os líderes judeus religiosos trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus olhou para eles e disse: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Jesus estava dizendo assim: aquilo que o amor não fizer, não faça com pedras. Se vocês não podem amar essa mulher que vocês trouxeram para cá, descabelada, seminua, pega em adultério, se vocês não podem amá-la, então não tacam pedras. Nós vivemos a crise do amor, mas não é do amor teórico, não. Nós vivemos a crise do amor prático. Aquele amor que é vivido dentro da igreja. Não o amor que é cantado. Não o amor que é só pregado. Não o amor que é só falado. Não o amor que é só retórica. O amor que é vivido. Nós vivemos um tempo em que as pessoas abraçam pela frente e apunhalam pelas costas. Os abraços são sempre abraços superficiais, de fim de culto, começo e fim de culto. Aquele abraço em que você abraça a pessoa, quando ela entra no carro dela, no estacionamento, você bota a mão na cabeça assim, vira para o lado e pergunta para sua esposa: quem é essa pessoa? Qual é o nome dela? Você acabou de abraçar. Você acabou de desejar a paz do Senhor para ela, mas não sabe nem o nome, não sabe onde ela vive, não sabe quais são suas questões, não sabe quais são suas angústias, não sabe quais são suas alegrias, não sabe se ela está passando necessidade ou não, não sabe absolutamente nada dela, vive de rituais vazios, entra e sai da igreja, mas não ama ninguém, porque não vive com ninguém. Canta o amor, mas não ama na prática. Fala de amor, mas não conhece as dores das pessoas. Prega sobre o amor, mas vive usando as pessoas para o seu próprio interesse. Exalta o amor, mas não procura ninguém para poder abençoar essa pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não saiba, mas o ano passado eu entreguei 2 cestas básicas para uma família dessa igreja que estava passando fome. Passando fome. Não sei que você sabe o que é passar fome, eu já passei fome. Quando trabalhei em missões, a gente passa fome. Irmão, a pior coisa da vida é passar fome. Queira qualquer outra dor, e não queira uma dor de um estômago vazio. Porque a gente canta muito bem o amor. A gente fala muito bem sobre o amor. O que a gente precisa é que esse amor saia daqui e venha para cá, ó, para as pernas. Jesus também, no seu relacionamento com a igreja em Israel, ele condenou a politicagem, que colocava de lado os humildes e punha em evidência os soberbos. Era a perpetuação do poder. Vamos perpetuar o poder. Vamos fazer uma panelona aqui, ou uma panelinha mesmo, e não permitir que ninguém entre nesse status. Jesus não permitiu que essa politicagem fizesse com que os humildes fossem colocados de lado. Quando você olhar para uma igreja e ver pessoas humildes sendo colocadas de lado e pessoas soberbas sendo colocadas em evidência, saiba, tem coisa diabólica agindo aí. São os mantenedores do status, são aqueles que querem mais a continuidade. Vamos continuar do jeito que está. Às vezes pessoas de influência financeira, influência intelectual, influência social, gente que sobe na esfera da sociedade e sobe na esfera da igreja e quer perpetuar o seu poder. Quando você vir gente assim,
dentro da igreja, em uma igreja permitindo que esse poder seja continuado e perpetuado, saiba de uma coisa: não é Jesus que está aí, nem o espírito dele, é o espírito do diabo. É coisa maligna agindo. Porque quem deveria estar liderando a igreja são pessoas humildes. São pessoas que se parecem mais com Jesus do que com Laí Ribeiro. Segundo lugar, para a gente discernir quando uma igreja está se demonizando, a gente não só olha as relações de Jesus, o relacionamento de Jesus com a igreja em Israel, mas a gente tem que olhar também o relacionamento do apóstolo Paulo com a igreja primitiva, aquela igreja que estava começando. E aí, o apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo com a igreja, nos dá dois critérios importantes para a gente poder discernir quando uma igreja já está se pervertendo. Em primeiro lugar, o primeiro critério é que a igreja está se demonizando quando Jesus deixa de ser o centro da sua mensagem. Quando a morte, a ressurreição e a segunda vinda de Jesus não são mais a mensagem central da igreja, essa igreja está começando a se perverter. Sabe por quê? Porque a mensagem da igreja é Jesus. Só. A mensagem da igreja aponta para o Evangelho, seja onde for, de Gênesis a Apocalipse, o que você encontra na Bíblia é Jesus. Viu? Abra a Bíblia junto comigo e você vai ver que até nas genealogias eu vou te mostrar Jesus, seja em que parte da Bíblia for. Jesus Cristo está de ponta a ponta na palavra dele. Quando uma igreja deixa de pregar Jesus Cristo como Senhor e Messias, como o Redentor e como aquele que virá um dia para buscar a sua igreja, essa igreja já está a passos largos para se demonizar. Olha o que o apóstolo Paulo dizia lá em 1 Coríntios capítulo 1, nós pregamos a Cristo. 1 Coríntios 1, 23, nós pregamos a Cristo. Nós quem? Nós os apóstolos. Ele estava falando dele e dos apóstolos. Nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram salvos, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Eu prego a Jesus. Paulo está dizendo para os coríntios: vocês querem me ouvir pregar? O que vocês vão me ouvir falar é de Jesus. Eu prego a Jesus. Se vocês quiserem ouvir qualquer outro dos apóstolos, eles virão aqui e irão falar de Jesus. Ainda 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 2, olha o que ele disse lá: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Eu não quero saber de mais nada, eu não quero pregar mais nada, vocês não vão me ouvir conversando de mais nada, a não ser de Jesus Cristo e a sua crucificação. É dele que eu falo, é dele que eu prego, é a ele que eu transmito. Então, se você quiser saber quando uma igreja está se demonizando, olhe para dentro dela e veja se Jesus ainda é o centro. Porque se não for, essa igreja, se não se perverteu, já começou a se perverter. Segundo critério que a gente usa aqui em Paulo, para saber se uma igreja está se demonizando ou não, é que a igreja está se demonizando quando concessões são abertas e a sã doutrina vira alvo de barganha. Existe uma sã doutrina, sabia disso, né? Paulo disse para Timóteo assim: cuida de ti mesmo e da sã doutrina. Algumas pessoas não gostam dessa palavra doutrina, né? Esse negócio de doutrina, isso é coisa de... A palavra doutrina só quer dizer ensino, viu? Ensino. Qualquer coisa que eu faça aqui na frente, eu estou ensinando. Qualquer palavra que você dê sobre a Bíblia, você está ensinando. Isso é doutrina, isso é ensino. Quando começa a abrir algumas concessões, quando começa a fazer barganhas
com a sã doutrina, essa igreja já está começando a dar passos para se demonizar. Porque essa palavra é santa. E Jesus pediu que nós zelássemos por essa palavra. Nós vivemos uma era do pragmatismo evangélico. O pragmatismo é aquilo que diz assim, mais ou menos assim: se funciona, vamos fazer. Funcionou, deu certo, faz. Está dando certo. E o critério, mais ou menos, para dizer que está dando certo é se está atraindo gente. Está atraindo gente? Vamos fazer. Está dando certo. É pragmático. E a gente vive assim, a igreja evangélica vive assim, nessa era do pragmatismo evangélico. Funcionou, encheu de gente, vamos fazer. O critério é mais ou menos esse aí. Eu já ouvi isso aí. Em algumas igrejas evangélicas, e em igreja séria, eu já ouvi isso de alguns pastores, falando, vamos trazer fulano de tal. Por quê? Porque enche a igreja. Esse é o critério? Eu falei, é o critério. Você não quer saber se ele prega o evangelho ou não. Não quer saber se aquilo que ele diz está de acordo com a palavra ou não. Ele quer saber se vai atrair gente. Quer saber se vai encher o templo, se vai encher estádio, se vai encher o ginásio, se vai encher as coisas. Esse é o critério. Nós, infelizmente, nós adotamos, a igreja evangélica adota doutrinas por dois motivos hoje em dia. O primeiro motivo pelo qual as igrejas adotam doutrina é esse: se veio de alguém famoso. Veio de alguém famoso, não preciso nem ler. Veio dele, deve ser coisa boa, vamos lá, traz para cá. Se for americano, então, veio dos Estados Unidos. As maiores heresias do mundo moderno vieram dos Estados Unidos. Veio de alguém famoso, pastor, mas ele já rodou o mundo inteiro pregando. Mas é heresia. O que ele fala não está na Bíblia. Pastor, mas ele já vendeu mais de 8 milhões de livros. Sim, minha irmã, mas está errado. A página tal e tal e tal diz, ele fala isso e isso, está errado. Não está na Bíblia isso. Está em desacordo com a palavra. Pode ser o Billy Graham. Aliás, sobre isso, o apóstolo Paulo é bem categórico, ele vai muito além de Billy Graham. Ele diz lá em Gálatas 1:8, mas se ainda um de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregar um outro evangelho que vai além daquele que nós pregamos, isso é maldito, isso é maldição. Pode vir um anjo lá do céu, o anjo nem vem da terra não, irmão, o anjo vem do céu, mas ele prega uma outra mensagem, ele prega um outro evangelho que não é aquele que Jesus pregou, então isso é maldição. É maldição. E a gente fica com o critério de que é o pastor fulano que falou, ou que é o pastor cicano, ou o teólogo tal, ou o cantor tal. Meu irmão, se não está na Bíblia, é heresia. A gente não faz. Nós zelamos pela palavra e nós vamos dar conta diante de Deus, como igreja de Deus, da sua palavra. Aliás, Apocalipse capítulo 22, no verso 18, fala sobre a penalidade. Todo aquele que acrescentar alguma coisa no livro do que está escrito no livro dessa lei, ele receberá os flagelos que estão descritos aqui. Não se pode permitir essas coisas. Jesus morreu por causa dessa palavra. Não se pode permitir isso. Nós fomos chamados para zelar por essa palavra. Como é que a gente permite essas coisas? Uma palavra tão santa que a gente deveria amar.
Como é que a gente abre concessões com doutrinas do diabo? Pense bem. Jesus morreu na cruz, não foi pouco não, o preço foi o sangue precioso do Cordeiro. Não foi qualquer preço não. E a gente fica barganhando e tentando arrumar jeitinho para poder encaixar a doutrina do fulano de tal que é famoso aqui na palavra, e não dá, porque a palavra é quebra-cabeça, irmão. A palavra tem o formato de Jesus Cristo. A única peça que encaixa tem que ter o formato de Jesus. Mas a gente fica abrindo concessões por causa do ministério tal, porque vem lá, não sei da onde, porque foi o pastor fulano. O segundo critério que a gente usa para a gente colocar doutrinas dentro da igreja é que se alguém diz que foi abençoado. Eu já ouvi isso aqui. Uma vez eu fui corrigir um problema que tinha no curso de uma heresia que tinha lá. E a irmã me disse assim: mas pastor, eu fui tão abençoada. Falei: amém, irmã. Você foi abençoada por quem? Por Jesus ou pelo curso? Ou você vai dividir a glória de Jesus com o curso? Você foi abençoada por Jesus. Jesus usou até uma mula, certo? Ele usou Ciro, que era um rei pagão, idólatra, promíscuo, porque Deus usa o que Ele quiser. Agora, não é porque Deus usa o que Ele quiser que eu posso fazer o que eu quiser. Eu não sou Deus, Ele é. E eu já ouvi também, irmãos, eu estava evangelizando uma vez. Eu trabalhava no Rio de Janeiro com favelas, e Rio de Janeiro tem muitos centros de macumba. E eu evangelizei uma vez uma mãe de santo. Santo nada, né? Mãe de diabo, mãe de demônio. Evangelizei uma e um dia ela me disse assim: pastor, interessante como é que o diabo cega os olhos da gente. Porque quando eu fazia aqueles trabalhos todos, eu não imaginava que eu estava fazendo o mal para as pessoas. Eu achava que eu estava fazendo o bem para as pessoas. E eu me sentia feliz, a palavra que ela usou, eu me sentia abençoada em poder ajudar as pessoas. Até no centro de macumba se sente abençoado, irmão. Se sentir abençoado não é critério para a gente adotar este ou aquela doutrina, este ou aquele ensinamento. Não é não. Não é não, porque quem abençoa não é a apostila, porque quem abençoa não é o curso, porque quem abençoa é Jesus Cristo. Ele usa qualquer coisa. Atos capítulo 2, no verso 42, ele diz lá: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Igreja de Jesus, ela persevera na doutrina de quem? Dos apóstolos. Se você olha para a Bíblia e você não vir nem Jesus fazendo e nem os apóstolos fazendo, não faça. E tem muita coisa que a gente olha, que a gente faz às vezes, que a gente abre a Bíblia e procura para ver se tem algum apóstolo fazendo isso. A gente olha e diz assim: mas não tem nenhum apóstolo fazendo isso. Não faça. Porque Igreja de Jesus persevera na doutrina dos apóstolos. Foi o que veio deles. É o que nós fazemos. Eu quero concluir. Quando você olhar para a igreja, você deve fazer algumas perguntas. Primeira pergunta: quem está sendo glorificado? A glória está indo para quem? É para o pastor fulano? É para o ministério tal? É para o grupo tal? A glória vai para quem? Se não estiver indo para Jesus, está indo para o lugar errado.
Segunda pergunta: a palavra de Deus é o centro dessa coisa? A palavra de Deus está sendo o centro, a sã doutrina da palavra está sendo pregada, é palavra de Deus, está sendo pregada, ela é o centro. Terceira pergunta: há sinais regulares de arrependimento dentro dela ou só tem ufanismo? O povo lá chora, bate no peito e diz: perdão de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador, para descer justificado? Ou o povo de Deus é como aquele fariseu que olha para o lado e diz: graças a Deus eu não sou como aquele pobre coitado pecador? Tem arrependimento, tem choro, tem sinais regulares de choro e arrependimento lá? Ou é só ufanismo, só oba-oba, só alegria, só festa? Quarta pergunta: existe amor dentro dessa igreja? Existe justiça dentro da igreja? Existe misericórdia lá dentro? Existe abraço? As pessoas se abraçam mesmo, como irmãos mesmo. Existe o ósculo santo, o beijo santo, e as pessoas se amam e elas se desejam. Última pergunta: Jesus Cristo é o tema principal das mensagens? É preciso fazer essa pergunta. Jesus Cristo é o tema principal daquilo que é pregado? Em nossa caminhada espiritual, nós não temos apenas que lidar com a demonização da sociedade, com a demonização do carnaval, mas também nós temos que lidar com a demonização do sagrado. Porque é muito fácil dizer que lá na Sapucaí tem demônio, e tem mesmo, e não olhar para o nosso arraial, que também tem. Cabe a nós hoje, cabe a nós sempre, ver se a igreja continua confessando que Jesus Cristo veio em carne para destruir as obras do diabo, ou se ela já se contenta em viver no mundo, imitando o mundo, plagiando o mundo e se aproveitando do mundo. Cabe a nós hoje verificar se a igreja já não está se demonizando, nem quente, nem fria, mas morna, sendo sinagoga de Satanás, abraçando as Jezabéis da vida e barganhando com elas o puro e límpido evangelho, servindo de chacota para a cidade e de escárnio para o mundo. Cabe a nós, Igreja do Senhor Jesus, voltarmos nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé, suplicando seu perdão, voltando ao primeiro amor e expulsando do nosso meio as hostes espirituais do mal. Cabe a nós hoje, cabe a nós sempre pregar a Jesus e somente a Ele, viver para Jesus e somente para Ele, glorificar a Jesus e somente a Ele, honrar e servir a Jesus, porque tudo é dele, por meio dele e para Ele. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém? Amém. Deus te abençoe. Vamos orar, irmãos. Eu não sei se você quer orar, mas eu queria fazer uma oração hoje. Uma oração muito especial por essa igreja, pela nossa igreja, que nós amamos. Então, se você, junto comigo, quer fazer uma oração pela sua igreja, eu vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar juntos.
Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, quando nós não ficamos no centro da Tua vontade. Como igreja do Senhor, tem misericórdia de nós. Olha, Senhor, para a Tua igreja agora. Gente sincera diante do Senhor, que sabe, Senhor, que tem muito ainda para melhorar, para ser igreja do Senhor. Deus, em nome de Jesus, retira de nós toda a influência diabólica. Como igreja do Senhor, nós decretamos a falência do inferno no nosso meio. Declaramos que queremos Jesus e somente a Ele, que pregaremos Jesus e somente a Ele, que queremos, Senhor, as Tuas sã doutrinas, Senhor, no nosso meio, o Teu são ensinamento. Nós não queremos enganar as pessoas, nós não queremos judiar das pessoas, nós queremos apenas pregar o Teu Evangelho. Deus, em nome de Jesus, olha para a Tua igreja que clama diante do Senhor. Pai, olha para nós que somos pastores aqui nessa igreja e coloca nos nossos corações, de todos nós pastores dessa igreja, o desejo de ser a igreja dos Teus sonhos. Deus, em nome de Jesus, que essa igreja cresça, não só em número, mas em sabedoria e graça diante do Senhor. Que o Senhor nos encontre como uma igreja santa diante de Ti. Que o Senhor nos encontre como uma igreja que proclame o Teu Evangelho e que esteja disposta a sofrer pelo Teu Evangelho e que esteja disposta a se dirigir rumo às portas do inferno, derrubar as portas do inferno e retirar os cativos de lá. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu Te rogo por essa igreja que está aqui, mesmo aqueles que não vieram, que a Sua igreja aqui seja uma igreja santa, irrepreensível, diante do Senhor e dos homens, para a glória de Jesus Cristo é que eu oro. Amém, amém. Deus te abençoe. Vem à noite eu vou estar falando sobre a cruz de Cristo. Então venha, traga um amigo visitante.